o juízo final e o destino dos ímpios. Em Apocalipse 21, nós encontramos uma lista de pecadores que serão excluídos da Nova Jerusalém. Essas pessoas vão ser condenadas ao lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Para compreendermos a profundidade dessa passagem, devemos analisá-la à luz da justiça divina e do plano redentor de Deus. A palavra de Deus é clara ao afirmar que haverá um dia em que todos comparecerão diante do trono do Senhor para prestar contas de suas vidas. Em Apocalipse 20, versículos de 11 a 15, temos a descrição do grande trono branco, onde os mortos pequenos e grandes serão julgados segundo suas obras. Os que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Jesus também falou desse dia em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, ao descrever a separação entre as ovelhas e os bodes. As ovelhas, representando os justos, herdarão um reino preparado desde a fundação do mundo, enquanto os bodes, que são os infiéis, os iníquos, serão enviados ao fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O juízo final será absoluto e irrevogável. Deus, em sua santidade, julgará com retidão e equidade. Todos aqueles que rejeitaram o chamado ao arrependimento enfrentarão as consequências de suas escolhas eternas. O versículo descreve categorias de pessoas que não herdarão o reino de Deus. Começa pelos tímidos. Essa timidez não se trata apenas do medo humano, mas da covardia espiritual daqueles que negam a Cristo para evitar perseguição. Lucas 9, 26 fala sobre isso. Depois continua a lista com os incrédulos, aqueles que se recusam a crer em Cristo e em sua palavra, escolhendo viver em rebeldia contra Deus. João 3,18. Depois, aos abomináveis, aqueles que praticam atos repugnantes aos olhos do Senhor, incluindo corrupção moral e idolatria. Romanos 1, 24 a 32. Os homicidas. Deus é o autor da vida. Aqueles que tiram a vida injustamente estão debaixo da condenação do Senhor. 1 João 3,15. Os fornicadores, os que vivem na imoralidade sexual, que é o sexo entre solteiros, e vivem nessa prática sem arrependimento. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10 fala sobre eles. Os feiticeiros, aqueles que são envolvidos com ocultismo, magias, tudo aquilo que é prática, oculta, contrárias à soberania de Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículos de 10 a 12 fala sobre eles. E também os idólatras, os que adoram falsos deuses ou colocam qualquer coisa acima de Deus. 1 Coríntios 10, 14. E por último, os mentirosos, que todos aqueles que vivem na falsidade e no engano, rejeitando a verdade de Cristo. João 8, 44. A condenação dessas pessoas no lago de fogo é chamada de segunda morte, pois representa a separação definitiva de Deus. Enquanto a primeira morte é física, a segunda morte é espiritual e eterna. Muitos perguntam, se Deus é amor, por que então ele condena? Mas a resposta está na própria natureza de Deus. Ele é amor, mas também é justo e santo. O pecado não pode coexistir com a santidade de Deus. O inferno não é uma justiça divina, mas a consequência natural da rebelião contra Deus. No entanto, o Senhor oferece um caminho de escape, o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqueles que se arrependem, creem nele, têm seus nomes escritos no livro da vida e são salvos da condenação eterna, ou seja, da ira do Todo-Poderoso. Concluindo, o juízo final está se aproximando. O destino eterno de cada ser humano está em jogo. Jesus nos chama ao arrependimento hoje, pois amanhã pode ser tarde demais. E a pergunta é, onde você estará naquele dia? Diante do grande trono branco, ninguém vai poder se esconder. Mas hoje, a porta da graça ainda está aberta.
Escolha Cristo, renda-se a Ele e tenha certeza de que seu nome também estará escrito no livro da vida. A Nova Jerusalém está reservada para aqueles que perseveram na fé. Que você escolha o caminho da vida eterna, pois somente em Cristo você poderá ser salvo.